Olá, eu sou o professor Givanildo e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os números irracionais, que a gente representa pela letra I. O que são o conjunto dos números irracionais? Primeiro a gente precisa traçar um parâmetro geral do conjunto dos números até a gente entender esse conceito. Então primeiro surgiu o conjunto dos números naturais, que era formado pelo agrupamento dos algarismos indo-arábicos, que formou o numeral 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí começa a agrupar 11 e assim infinitamente. Esse conjunto ele era apropriado para a operação de soma e multiplicação. E subtração também, só que subtração surge um fato novo, como também surgiu na divisão. O que a gente precisa saber é que existe o conceito de conjunto fechado para algumas operações. O que vem a ser isso? Quando é que um conjunto é fechado por uma operação? Quando eu opero um elemento desse conjunto com outro elemento desse conjunto e o resultado continua sendo um elemento dentro desse conjunto. Então ele é fechado para a operação de adição e de multiplicação, mas não é para a operação de subtração e nem de divisão. A gente está considerando aqui só as 4 operações fundamentais. Por que isso? Ora, se eu somar um número natural com um número natural, o resultado sempre vai ser um número natural. O mesmo acontece se eu multiplicar um número natural por um número natural, sempre o resultado vai ser um número natural. Agora, eu não posso afirmar que sempre que o número natural subtraído de um número natural vai resultar no número natural, como também eu não posso afirmar que se eu dividir um número natural por um número natural, o resultado vai dar um número natural. E aí a gente pode lançar como contra-exemplo. A subtração só vai fazer sentido nos números naturais quando o maior estiver subtraindo o menor. Então, se você tem 4 menos 3, vai dar 1. Esse número é natural, esse também é natural, e o resultado também é natural. Só que surgiu a necessidade de fazer esse tipo de operação. 3 tira 4. Isso é natural, mas o resultado dá menos 1. E menos 1, como a gente sabe, não pertence aos naturais. Por isso houve a necessidade de criar um outro conjunto, que é o que a gente vai ver na sequência. A mesma coisa acontece para a divisão. A divisão só faz sentido nos números naturais quando o dividendo é múltiplo do divisor. Por exemplo, 8 dividido por 4. 8 é múltiplo do divisor. Então é claro que esse resultado vai dar exato, vai dar 2. Mas se fosse o contrário, se fosse 4 dividido. Agora aqui o 8 é múltiplo de 4, só que se eu pegar o 4 e dividir por o seu múltiplo maior, o resultado vai dar quanto? 0,5. E 0,5 não pertence aos naturais. Ou seja, esses conjuntos não são fechados para operação. Então, para resolver o problema da subtração, criou-se o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto aqui, ele de fato resolveu o problema da subtração do número maior pelo número menor. Para representar o conjunto dos números naturais, só para ficar aqui numa reta, a gente pode representar. E são pontos aqui distintos. A gente pode representar 1, 2, 3, são pontos isolados. Para resolver esse problema aqui, a gente criou, ou foi necessário ampliar-se e criar o conjunto dos números inteiros que admitiriam o número negativo. Aqui na subtração ainda continuaria, na divisão teríamos o problema do número ser quebrado, Por exemplo, 8 dividido por 3, isso aqui vai dar um número quebrado, porque a divisão não vai dar exato. Número quebrado é o número decimal, que também representa as frações. Então criou-se o conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros agora é formado por números negativos, e tem uma origem,
Então o conjunto dos números inteiros, ele engloba o conjunto dos números naturais. Por quê? Todo mundo que tiver aqui é natural. Todo mundo que tiver aqui é natural. A partir do zero para cá é o próprio conjunto dos números naturais. Então ele engloba. Então agora ele é fechado para operação de soma, de multiplicação e de subtração. Mas não é para de divisão. E lembrando que até agora, né, a gente tem números que não são quebrados, são números inteiros. Então tem aqui, você pode aqui estar a origem das posições. Agora muda aqui, o zero fica como centro, chamado de origem, e aí você tem mais 1, mais 2, mais 3. Temos os números positivos. E descendo a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3, isso vai até o infinito. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. E esses conjuntos são chamados de conjuntos discretos. Por que eles são discretos? Porque eles têm ponto, né, fixo. Isso significa que dentre dois números consecutivos não existe nenhum outro número, porque não admitiria número quebrado. Então ele resolveu o problema da subtração, mas o problema da divisão ainda não. Então, para resolver o problema da divisão, e aí para provar que na natureza existem números quebrados, que você pode pegar uma banana e dividir para duas pessoas, que cada um vai ganhar meio dela, que essa aqui é uma forma decimal de escrever isso aqui. E a gente viu na nossa revisão de frações. Bom, então criou-se o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Vai ser A e B, tal que A pertence ao inteiro e B pertence ao inteiro asterístico. Quando a gente coloca um asterístico no conjunto, significa que o elemento zero não está sendo contado. Então, se eu pegar, por exemplo, os números naturais e colocar com asterisco, é os naturais não nulos, ou seja, o zero não conta, vai começar a contar a partir de 1. Então, esse asterisco, ele indica essa tirada do elemento zero. E por que foi feito isso? Porque se você falar que A, B e B pertence aos inteiros, logo você vai dizer que o inteiro zero é inteiro. Então, isso aqui admitiria zero. E a gente aprendeu que numa fração, o zero não pode ser denominador, zero não divide ninguém. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros para sustentar, e aí com o conjunto dos números inteiros, depois agora a criação dos números racionais, o nosso problema de divisão ficou resolvido. Então ele agora é fechado para operação de soma, é fechado para operação de multiplicação, é fechado para operação de subtração, e é fechado para a operação de divisão. Agora sim. Então aqui, recapitulando, você tem o conjunto dos números naturais, depois vem o conjunto dos números inteiros, englobando todo mundo, a gente tem um conjunto dos números racionais, ou seja, todo número natural obrigatoriamente é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, eu tenho um número aqui, olha, ele é natural e logo ele está dentro do inteiro, também faz parte do conjunto inteiro, que também faz parte do conjunto racional que engloba todo mundo. Agora, todo número natural é o número inteiro e obrigatoriamente o número racional. Mas nem todo número inteiro é natural, né? Então, você, por exemplo, você tem aqui menos 3 não é natural, mas pertence aos inteiros e, consequentemente, pertence aos racionais. Só que houve um problema, e agora é onde entra a nossa aula. Na natureza começou a surgir números incomensuráveis, números decimais incomensuráveis, e muito provavelmente nessa busca de tentar compreender maior a mensuração do número, vem surgindo essa necessidade de uma quantificação infinita. Então, números que existem em casas decimais, como aplicação de logaritmo, futuramente vocês vão ver em outras séries essas aplicações, mas a mais conhecido número
é mais conhecido o número de ouro, né? É um número irracional, porque qual é a ideia de número irracional que a gente vai representar agora, que é o meu conjunto I, que são elementos que aparecem na natureza, né? O meu conjunto I vai ser formado por A e B, ou também pode colocar que X é igual a A sobre B, que a gente gosta, tal que o A sobre B não pode pertencer ao que? Ou seja, ou o número racional é um número que pode ser escrito em forma de fração. O número irracional é todo aquele número que não pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, é um decimal incomensurável. E aonde surgem esses decimais? Os mais clássicos, como eu falei, o π, que é 3,1428, e tem casas decimais que você não consegue mensurar e escrever esse cara em forma de fração. Outro, as razões não exatas, por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata. A gente tem técnicas de aproximação que vai demonstrar que essa raiz ela acaba sendo um número infinito e não é periódico, porque dízima periódica pode ser escrito em forma de fração. A gente vai ver essa questão, porque o número é infinito? Não, depende. Se ele for infinito periódico, pode ser escrito em forma de fração, mas quando não for, então não vai dar para ser escrito em forma de fração. Então é essa observação que é feita e a gente tem que estar com isso bem frisado para essa aula. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2, né, quando você calcula a raiz quadrada de 2, se você for pegar uma calculadora, ela vai te dar que isso aqui, ó, é igual a 1,4142135623,7, etc. Existe uma forma de calcular isso, chamado método do escriba desconhecido da Mesopotâmia, que por fins didático, né, não vale a pena a gente demonstrar aqui porque é muito grande, mas esses números apareceram na natureza. Por exemplo, eu quero calcular a diagonal de um quadrado de lado 1. Qual o valor dessa diagonal? Então, se você for pegar, teria que aplicar o teorema de Pitágoras. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A diagonal é igual a 1 ao quadrado, dá 1 mais 1. Então, a diagonal seria 2. Então, qual seria a diagonal? Diagonal seria a raiz quadrada de 2, surgindo com a necessidade. Então, o que a gente pode afirmar é o seguinte: quando eu tenho 1 ao quadrado, dá 1. Quando eu tenho 2 ao quadrado, dá 4. Ou seja, se eu perguntar quem é a raiz quadrada de 1, você vai responder que é 1. Se eu perguntar quem é a raiz quadrada de 4, é 2. Ou seja, a raiz quadrada de 2 está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, isso aqui é um número que está entre 1 e 4. Não pode ser 1 porque 1 ao quadrado dá 1, está abaixo. E não pode ser 2 porque 2 ao quadrado dá 4. Então, é um número que está entre 1 e 2. Então, o conjunto dos números racionais e irracionais são chamados de conjuntos densos. Por quê? Porque ele admite outros números. Exemplo do conjunto dos números racionais. Se a gente for fazer a reta. Não tem uma reta que representa. Porque se você colocar aqui os pontos, ele tanto para cá como para lá. Ele vai estar 1, 2. Esse aqui seriam pontos discretos que você consegue identificar. Só que aqui tem um ponto médio, né? No caso aqui, ó, aqui tem um ponto médio que seria meio, na metade teria 0,25. Então você pode ir fracionando aqui, se dividindo. Então entre 0 e 1, que são números consecutivos, considerando números inteiros, você vai ter infinitos números. Aqui também, ó. Então esse conjunto dos números racionais é um conjunto denso. A mesma coisa acontece com os números irracionais também, vai ser o conjunto denso. Por quê? Porque entre dois números consecutivos qualquer vai existir uma infinidade de números, seja eles racionais ou irracionais. Então,
gravado isso aqui, esses seriam os números irracionais. Bom, então a gente já sabe que as razões especiais são números irracionais. E também sabemos que as raízes não exatas, e lembrando que não é só raiz quadrada, poderia ter raiz cúbica de 3. Isso aqui também não vai dar um número exato. Então, esses são os números irracionais. Todo aquele número que você não pode escrever em forma de fração. Ou seja, ele for decimal, infinito, não periódico. Ele vai ser conceituado um número irracional. Então essa é a diferença. E por fim, para abranger o que a gente acabou de falar, então primeiro surgem os naturais, depois surgem os inteiros, que por sua vez surgem os racionais, que tem fronteira aqui com irracionais, e para abranger todos esses conjuntos, a gente colocou o conjunto dos números racionais. Essa relação de subconjunto a gente pode dizer isso, que o conjunto natural está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, que por sua vez está contido no conjunto dos números reais, que contém dentro dele ainda um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. De tal modo que o conjunto dos números racionais, interseção com o conjunto dos números irracional, é igual a vazio. Isso aqui representa que ou o número é racional ou o número irracional. Não tem como eles serem os dois ao mesmo tempo. Não tem como o número ser ao mesmo tempo racional e irracional. Ou é um ou é outro. Ok? Mas se for racional, ele é real. E se for irracional, ele é real. Real abrange qualquer um dos dois, né? Só que a gente precisa especificar que não tem nada de comum. E a gente já sabe que quando a interseção entre um conjunto é vazia, esses conjuntos são chamados de discretos. Aliás, conjuntos disjuntos. Discreto é quando é o conjunto natural, e o conjunto inteiro quando entre dois números consecutivos não existe nenhum outro. Bom, feito isso, explicada essa situação, conceituado o que é um conjunto de número irracional, se cair, por exemplo, raiz quadrada de 4, é racional ou irracional? Ele é racional. Por que ele é racional? Porque aqui tem exato, dá 2, mais ou menos 2 na verdade. Agora, se for raiz quadrada de 3, não tem raiz quadrada exata. Então, esse aqui vai ser um número irracional. Então, só para frisar isso aí. E quando for assim, 2, 4, 5, 7, 8, 9. E ele coloca a reticência, significa que isso não tem um padrão de formação. Diferente de 2, 4, 1, 1, 1. Se tiver aqui dízima periódica, isso aqui vai ser, esse aqui é irracional e esse aqui é racional. Todo número periódico pode ser transformado em fração. Então, dado estabelecido esse conceito, vai ficar um exercício para você identificar, né, quando o número é racional e quando não é. Ok? E para a gente finalizar, né, que a gente ficou faltando ver aqui, lá naquele diagrama, você pode escrever: se do conjunto dos números reais eu tirar o conjunto dos números racionais, quem é que sobra? Sobra o irracional. Se do conjunto dos números reais eu tirar o irracional, quem é que sobra? O conjunto dos números racionais. Então, gravado isso aí. Espero que vocês tenham entendido e tentem fazer os exercícios. Na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção das atividades.